Olá, amigos e amigas. Espero que todos possam estar bem neste momento, em mais uma semana que nos encontramos aqui através do nosso canal no YouTube, canal do Centro Espírita Lar dos Humildes. Semanalmente temos trazido o estudo da obra Palavras de Vida Eterna, em que eu me revezo com o Lucas, nesse trabalho de trazer as informações contidas nesta obra. E é sempre uma alegria para a gente poder compartilhar um pouquinho dessa mensagem que a doutrina nos apresenta, com o olhar de Emmanuel, um olhar sempre muito crítico e muito assertivo. E hoje nós vamos tratar do capítulo de número 126. Antes de iniciarmos, queremos estender aqui a nossa rogativa para que todos vocês possam estar bem consigo mesmos, com aquela paz espiritual adquirida, né? Quando nós estamos em paz conosco, o mundo se torna melhor. Então essa é uma conquista íntima, uma conquista de cada um. A doutrina nos esclarece que a paz é algo íntimo, não é algo exterior, não é algo que é conquistado, que esteja externo a nós, mas é algo que vem de dentro para fora. E isso é o que a gente espera, é a nossa rogativa, no sentido que todos nós cheguemos e alcancemos essa paz íntima. Então, livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 126, na Rota do Evangelho. Emmanuel traz os seus esclarecimentos nesse capítulo a partir da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 7, versículo 2. Um pequeno trecho. Recebei-nos em vossos corações. Vamos olhar no texto bíblico. Essa passagem, Paulo escreve com alegria pelo fato de que está recebendo de retorno de uma outra viagem, né, o seu companheiro de trabalho, Tito, e com muita alegria ele o recebe, já que tinha um afeto muito grande por Tito. E além disso, né, de ter o retorno do seu companheiro de trabalho ali muito bem, de saúde e tal, desgastado muito provavelmente, cansado das longas viagens que faziam, mas ali inteiro espiritualmente, né, ali com a certeza de que o trabalho que está sendo executado de fato está tendo um bom efeito. E a alegria de Paulo, além do retorno de Tito, também porque Tito traz a mensagem da boa recepção dos coríntios à primeira epístola de Paulo, né? Então, no versículo 2, ele traz aqui: recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Ou seja, o Paulo está dizendo que está muito feliz, né, pela recepção que os coríntios deram à primeira mensagem transmitida por ele por meio da carta, né? Então, vamos aqui trazer a compreensão de Emmanuel, o que é que ele diz sobre esse assunto, né? É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las a outrem com a autenticidade precisa. Então, é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos, né? Então, a gente precisa estar muito atento à forma como esses ensinamentos estão chegando na nossa vida. De que maneira estão sendo tratadas, de que maneira está sendo apresentado para nós o Evangelho. Né? Esse Evangelho que nos apresentam, ele está eivado de boas recomendações, de boas sugestões, ele está repleto de ensinamentos que nos trazem compreensão, que nos trazem entendimento, que nos trazem paciência para com o nosso próximo, que nos orienta a adquirir essas virtudes, a virtude do bem, do amor, da caridade.
ou é um evangelho que, ao contrário, está denotando violência, morte, agressão, ódio contra o próximo? Precisamos nos ater que tipo de entendimento estamos tendo dos ensinamentos do evangelho. E é sempre importante a gente estar atento por uma questão. Se nós temos o Cristo como nosso guia e modelo, se nós temos o Cristo como o Consolador, né? Como aquele que nos prometeu, na verdade, o Consolador prometido, que nos prometeu um novo Consolador, melhor dizendo, e que nós compreendemos que a doutrina espírita é esse novo Consolador, com os cuidados, a atenção do próprio Cristo como o Espírito da Verdade. Essa é a compreensão que nós temos. Então, que mensagem está chegando até nós, né? De que maneira essa mensagem está chegando ao nosso coração, ao nosso entendimento? Então, precisamos estar atento a isso, a essas questões. Exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural. São pontos importantes, fundamentais até. Linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna, a fim de que impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Então, Emmanuel traz aqui o entendimento de que é importante ter a respeitabilidade sobre o assunto, não será justo perder de vista a informação segura, por isso, cuidado com as fontes que nós estamos buscando para o estudo desse evangelho, para o estudo do contexto bíblico, para o estudo das leituras das obras espíritas, quais são as obras que nós estamos buscando, o que de fato nós estamos querendo para a nossa vida através das lições contidas nessas obras. Precisamos estar atento à linguagem ali colocada, né, aos comentários. Precisamos estar atento, é interessante, é importante a questão gramatical, a imparcialidade do exame. Cristo foi imparcial nas suas decisões, né? Era como deveria ser, um ser justo, extremamente justo, nas suas decisões, nas suas observações, nos seus relatos. Então, a gente precisa estar atento para que não caiamos em impropriedades e sofismas, né? Para que venham turvar, embaraçar a nossa visão diante dessa fonte viva que é o Evangelho, da fonte viva do amor que é o Evangelho. E aí Emmanuel continua: ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem acima de tudo aos sentimentos, diligenciando amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Então, fundamental todas essas questões, contexto histórico, a triagem gramatical, né, a imparcialidade do exame, isso é muito importante, mas não podemos perder de vista os sentimentos. Se a obra de Jesus, se a obra de Kardec, se a obra dos Espíritos não for uma obra que venha tocar os nossos sentimentos, que venha nos tornar seres com mais compreensão em relação aos erros, às falhas e aos sofrimentos do outro, e aos nossos próprios erros, falhas e sofrimentos, então nós não estamos compreendendo a mensagem do Evangelho, não estamos compreendendo a mensagem dos Espíritos, porque se não há uma chegada dessa mensagem ao nosso coração, ao nosso íntimo, significa então que nós não estamos de fato compreendendo as lições ali contidas. Estamos negligenciando o amparo ao próximo,
estamos negligenciando a nossa renovação íntima, estamos negligenciando a prática da caridade na sua mais perfeita acepção, naquilo que esteja mais ao nosso alcance de fazermos hoje, mesmo e apesar das nossas imperfeições. Nós, enquanto espíritos, chegamos a um grau de maturidade, de compreensão do que é o correto e do que não é correto, do certo e do errado. É fato que na sociedade que nós vivemos, muitas coisas são deturpadas, muitos assuntos são meio que deturpados, que acabam confundindo algumas mentes se não estiverem muito atentas, né? Então, em muitas ocasiões, as mentiras são postas como verdades. E muita gente acata ali como uma verdade, não tem a compreensão de fato, e o pior, muitos se afirmam cristãos, se dizem cristãos, mas não estão atentos às lições que Jesus foi sempre amor e bondade, foi firmeza quando necessário, e ele foi firme em muitas ocasiões, mas sempre com muito amor no coração, sempre com muito afeto no coração, apesar de toda a firmeza necessária que precisava ter em dados momentos, em diversos momentos da sua passagem entre nós. E para finalizar, Emmanuel diz: eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo: recebei-nos em vossos corações. Então, da mesma forma que nós desejamos que o outro nos receba em vossos corações, é nosso dever moral, nosso dever enquanto cristãos, receber todos aqueles com os quais nós tenhamos uma relação, nós tenhamos algum tipo de convívio, nós tenhamos algum tipo de convivência social, né? Seja uma convivência no ambiente da doutrina espírita, seja uma convivência no ambiente do trabalho, seja numa convivência no ambiente social, de um modo geral, seja especialmente no ambiente familiar. Então, se a mensagem de Jesus não está tocando nossos corações, fiquemos atentos, repensemos as nossas atitudes, porque o objetivo final dela, da mensagem cristã, da mensagem evangélica, da mensagem de Deus, que está gravada inclusive na nossa mente, né, na nossa memória. Então, que a gente fique atento ao que nós estamos fazendo, para que a gente não volte a incorrer em erros os mais absurdos, né? Erros que ainda são, que a gente pode já ultrapassar essas etapas de erros infantis, de um espírito infantil, que é verdade que ainda somos no decorrer desse processo de aprendizado, mas a consciência já nos acusa, já nos induz à compreensão que nós precisamos ter no que diz respeito aos ensinamentos evangélicos, aos ensinamentos do Mestre. Então, meus amigos, minhas amigas, fiquemos todos na paz de Cristo, que Deus nos abençoe e até nosso próximo encontro.